audiência pelo Facebook do senhor Aurélio Robles, pela comunitária Vida Nova. Tenham todos uma boa noite também. Nós estamos iniciando mais essa atividade, aliás, a última, né? A última segunda-feira de janeiro. Lá se foi o mês de janeiro. Mas nós estamos dando início a mais essa atividade, não sem antes fazermos uma prece. Então, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por essa chuva maravilhosa que nos ajuda, que nos fortalece, que ajuda a natureza, que colabora com cada um de nós. Aproveitemos este momento que estamos nesta casa bendita, onde as energias do nosso Mestre Jesus são trazidas pelos seus prepostos, pela direção espiritual, que possamos aproveitar ao máximo dessas energias. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio, para que nós possamos compreender as palavras que o nosso companheiro irá nos transmitir na noite de hoje, e que todos nós possamos sair daqui conhecedores dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda e nos conforta. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós trouxemos aqui o nosso companheiro, né? Que não é a primeira vez, né? Já veio aqui outras vezes, né? Nosso companheiro José Geraldo. A gente andou divulgando aí um tema, desculpa, mas foi falha minha de ter divulgado um outro tema. Ele vai falar sobre o marco inicial. E nós tínhamos divulgado, então, tudo isso é ilusão, mas isso fica para a próxima. Isso fica para a próxima, porque ele não pensa que ele vai fugir do tema, não. Aí ele volta aqui um outro dia para falar do outro tema para nós, pode ser? Mas hoje, então, ele vai nos premiar com esse tema, né? O marco inicial. E ninguém melhor do que ele para falar sobre o tema, né? Geraldo, fica à vontade. Boa sorte. Eu já falo meio alto, né? Vou ter que... Meus amigos, depois de um tempo longo, né? Atendendo ao pedido do Ronaldo. Não é, Ronaldo, brincadeira. O Ronaldo é um amigo de longa data aqui. E é um prazer revê-lo e rever a todos aqui, porque aqui tem pessoas que têm muita história com o espiritismo aqui em Americana. O Aurélio sabe disso, né? Então, é sempre uma alegria muito grande a gente estar visitando velhos amigos. O tema de hoje, ele foi pedido, eu mostrei os temas para o Aurélio falou que era esse e depois ficou nessa confusão. Mas eu volto para falar do outro. Esse tema, ele foi pedido para que, em comemoração ao mês do Espiritismo, o dia do Espiritismo, em Nova Odessa, lá no Allan Kardec, tá? É um trabalho de 1 hora. O que a gente vai fazer? Eu reduzi isso daí para o tempo que a gente tem aqui, então não vai perder o conteúdo. Mas o importante de tudo isso, isso aqui foi para a comemoração do mês espírita lá de Nova Odessa. Mas isso aqui, ele traz uma mensagem para a gente que é muito importante. A gente tem que aprender a ler sinais, tá? Nós temos que aprender a olhar sinais, pequenos sinais que ocorrem à nossa volta, que para a gente poder entender e não ficar maldizendo o momento que a gente está atravessando. Tá bom? Aqui nós vamos fazer um passeio rapidinho pela própria história. Tá? Toda vez que me pediam um trabalho sobre o mês espírita, sobre o espiritismo, começava lá, Kardec nasceu em tal época, fez isso, espiritismo, as irmãs Fox, tal, assim. E eu queria entender por que o espiritismo
vingou na França e não em outros países que estavam ali à volta. Né? Por que houve esse desenvolvimento na França? O que tinha a França de especial que pôde o Espiritismo se desenvolver? O Espiritismo não teria se desenvolvido se fosse na Espanha, provavelmente se fosse na Inglaterra, né? Na Itália muito menos, né? Por que a França nessa época? A gente fala muito nós estamos num tempo de regeneração, a humanidade está na regeneração, não é isso que a gente fala em todas as coisas? O que nós vamos ver hoje? Que a regeneração, nós estamos na regeneração, né? Mas ela não começou hoje, né? A regeneração, ela começa quando as ideias começam a fazer frente a movimentos aqui no nosso mundo material. Tá? Então aí, ela vai datar de em torno de 300 anos atrás. Então nós vamos ver que o trabalho dos espíritos, e aí que a gente tem que aprender a ler os sinais, o trabalho dos espíritos é um trabalho que, se a gente focar só no acontecimento e não olhar nas entrelinhas, não ver os sinais, aquilo vai passar, a gente vai tomar partido numa situação, nós vamos ficar brigando, não é isso que acontece hoje? Nós estamos brigando por ideologias e não estamos olhando sinais, tá? Do mesmo jeito que aconteceu ao tempo de Kardec, tá bom? Então, todo mundo está me ouvindo bem? Eu acho que eu nem precisava de mais, né? Mas vamos lá. Nada é mais poderoso que uma ideia quando seu tempo é chegado. Não tem jeito. Não adianta se você gosta ou não gosta, chegou num tempo, aquela ideia avança, tá? A gente precisa entender, por exemplo, que o Espiritismo, ele tem o marco que nós respeitamos, mas para ele acontecer, fatos anteriores tinham que estar se desenvolvendo, né? E para você ver o trabalho do plano espiritual com o plano físico. Espíritos encarnam, desenvolvem aquela ideia vai amadurecendo até que seja um ponto que a situação ocorre. Olha só, rapidamente aqui. Nós vamos ter o iluminismo no século XVIII e XIX. O que era? Era um movimento intelectual que surgiu no século XVIII. Por quê? O que ele defendia? A razão. O que o Espiritismo defende? O racional. Fé é somente aquela que encara a razão frente a frente em toda a época, em qualquer época da humanidade. Desenvolvimento científico, a ciência não podia desenvolver porque a igreja não permitia. Liberdades individuais não tinham. E liberalismo econômico, combatia o quê? E nós vamos entender isso aqui. Contrários ao absolutismo e à concentração de poder real. O poder era do rei e o poder era do clero e dos nobres. Não tinha uma fé. Embora os nobres, o clero representasse 0,5% aí da população francesa, os nobres aí 4%, né? Toda a população, burguesia e povo, era todo o resto que representava a maior parte da população. Então vocês vão ver que esse caldo vai gerando uma panela de pressão, tá? Aqui alguns vultos que eu acho que na escola, né, a gente já viu, Voltaire, Montesquieu, Diderot e D'Alembert. Esses 35 volumes da enciclopédia era um avanço para que as pessoas pudessem entender tudo que estava acontecendo em termos de descobertas de todas as áreas. Não se permitia isso. Ou seja, todo o poder era concentrado na igreja, tá? Para entender, olha, clero e nobreza, os privilegiados, o clero e a nobreza, eles formavam o primeiro estado, o segundo estado, e esse aqui era o terceiro estado. Isso politicamente. Veja que isso é um caldeirão fervente, tá? Outra coisa que aconteceu, que vinha acontecendo antes, foi a Revolução Industrial, 1760 até 1840. Vão situando as datas, com o Kardec nasce em 1803, tá? 3 de outubro de 1804, tá? Para ver, por exemplo, que esses acontecimentos aí, vocês vão ver depois no plano espiritual, e não é nada aqui, não é médium que falou, não, assim, está na história isso daí, tá? Quando começou a Revolução Industrial, o que era? Eu era um artesão, eu fazia meu tecido lá,
E de repente vinham máquinas que faziam 10 vezes aquilo que eu produzia. Né? O que começou a fazer? O pessoal começou a sair do campo e ser empregado nas fábricas, que pagavam salário pífio e empregavam famílias inteiras. Crianças de 5, 6 anos estavam trabalhando nas fábricas 15, 16 horas por dia. Tá? Não tinha feriado, não tinha essas coisas que a gente tem aqui hoje. A fome e a miséria eram flagelos, tanto quanto as epidemias. As pessoas morriam de fome nessa época, século 17, 18, 19, né? Tanto que Kardec, se vocês assistiram o filme, ele estava distribuindo o quê? Pão naquela época. Hoje a gente distribui cesta básica. Por quê? O trigo, ele era o item mais importante daquilo, porque era a coisa que o pobre podia comprar, pão. E além disso, além de ter esse poder de comprar somente o pão, o trigo que fazia pão para pobre era diferente do trigo que era utilizado pela nobreza e pelo clero. Veja, a igreja, a representante de Deus na terra, comia do melhor, enquanto a maioria da população morria de fome. Isso é uma panela de pressão para estourar, tá? As pessoas vieram para as cidades, aqui podia ser uma rua, encheu de cortiços. Isso aqui, doenças e uma série de coisas que vai desenvolver. Por quê? As pessoas iam atrás, para não morrer de fome, o que elas faziam? Se sujeitavam a um salário pequeno para poder fazer frente. Às vezes não tinha condição de pagar aluguel, não dava para guardar, não dava para fazer nada. Quando tinha uma safra ruim, o que acontecia? Essa safra ruim, ainda os nobres, o clero, o rei, né, ainda tinham lá suas coisas. A população não. A população morria de fome. A expectativa média de vida nesse tempo era de 30 anos. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que quando Kardec fala no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 768, quando ele fala, o Espiritismo vai estar, mais ou menos isso, o Espiritismo vai estar sendo montado, mas vai necessitar de mais 2 ou 3 gerações para que essas ideias espíritas, elas se enquadrem. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Quem estiver dentro dessa faixa aqui é a terceira geração. Quem nasceu de 1837 até 1887, que ano você nasceu, Aurélio? Não foi 1945. 1937 até 1987 faz parte dessa terceira geração que os espíritos falam que era necessário para que depois pudesse ir implantando assim. Então vamos lendo os sinais, né? Olha só como é que viviam esse povo. Um monte de gente, famílias inteiras morando num espaço pequeno, morria de fome. As crianças eram que mais morriam. Por isso que a expectativa de vida era muito baixa. Vocês sabem que demorou até 1960 para que nós tivéssemos uma expectativa média de vida de 60 anos? Hoje é de 76 anos. Em 2030, para homens vão ser 79, para mulheres 86. Tá? Olha como está subindo. O que é isso? Saúde melhora, comida melhora, uma série de coisas. Então, só que o povo vivia aqui comendo pão, banha, né? Quando tinha, era caça, as coisas que eles podiam comprar. Olha os cortiços dessa época aqui, ó. Várias famílias morando no mesmo lugar, tá? Vocês acham que essas pessoas eram pessoas felizes aí, com a igreja fazendo o que ela fazia, né? Muito bem, olha, o primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza, o terceiro estado pela burguesia. Assembleia dos Estados Gerais. Isso aí o rei criava uma assembleia para poder votar as coisas que ele queria que votasse, tá? Só que o terceiro estado era o que mais tinha pessoa, 90% de representantes era aqui. O rei teve uma grande fome, crise entre 1770 e 1780. Essa crise levou a mais fome, mais miséria na França. Tá?
e o rei em guerra e toda aquela suntuosidade das figuras de nobreza, clero e rei, né? Da realeza. O que vai acontecer nisso? Tudo isso acontecendo, né? As pessoas passando fome. Sabe o que eles foram fazer que estourou essa revolução? Eles queriam votar um aumento de impostos. Parece diferente de hoje, né? Queriam votar um aumento de impostos. Por quê? Porque nós somos as mesmas pessoas. Nós avançamos em tecnologia, mas nós somos as mesmas pessoas. Tá? Somos espíritos que aprendemos muito, um raciocínio lógico rápido, tecnologia e tal, mas a questão de convivência, a questão de empatia com o próximo, né? Com as coisas, demora mais tempo. Para votar esse imposto, o rei ia perder, e o rei precisava de dinheiro. De onde que tira dinheiro quando você está com problema no seu país? Você aumenta impostos, você faz uma série de coisas para que quem vai pagar é aquele pessoal que não tem condições de reagir de uma forma mais imediata. Só que aqui, ó, aconteceu um fato que não deu para continuar isso. Na hora de votar, a nobreza e o clero iriam perder, porque o rei, aquilo era o rei, como se fosse, ele dizia assim, nós damos mais ou menos isso aqui para as pessoas pensarem que elas estão participando. O pessoal não aceitou, né? No fim acabou sendo, clero e a nobreza votaram sim a favor do aumento de imposto, e toda aquela pessoa, 1.200 representantes, eles perderam porque eles representavam um voto. Dias depois, quando eles foram voltar para discutir uma constituinte, o rei mandou fechar, Luís XVI mandou fechar a entrada, botou a guarda real lá, só que tinha uma coisa, tinha as milícias de Paris, ela era uma guarda da burguesia. Eles invadem o Hospital dos Inválidos, que era ali onde existia toda a parte de armamento real, né? Todas aquelas coisas. Tem um dado que diz que eles roubaram 32 mil bacamartes. Vocês sabem o que é isso? Bacamarte era que nem uma espingarda de grosso calibre, tinha uma boca na ponta assim, né? Diz que roubaram, armou a população toma a Bastilha, né, a tomada da Bastilha, lá que é 14 de julho, e a Revolução está iniciada. Então, tem lá os conflitos, tem todas as coisas. Só que aconteceu um porém. O rei não foi deposto, mas ele perdeu o poder, ou seja, a França já vinha desde o século XVIII, ela já vinha com as ideias iluministas. O Espiritismo tem as ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. Kardec é adepto dessas ideias. A França é adepto dessas ideias. Essa época em que isso aconteceu, os países que estavam à volta ali começaram a se armar, porque aquelas ideias da França não poderiam sair dali, né? O poder da monarquia não poderia se perder aí. Então, o que eles fizeram? A França estava sempre nessa situação. O rei Luís XVI, numa de suas fugas, para tentar fugir lá, vestido de mulheres, que a história, né, o pessoal conhece, ele é capturado, vai ele e Antoniette, os dois morrem guilhotinados. Só que nessa fase, arma-se uma fase de terror na França por conta desses dois grupos aqui, ó. Os girondinos, eles eram da parte da burguesia. Os jacobinos eram da baixa burguesia, eram aqueles trabalhadores, era aquela coisa que se formou e era o radicalismo. Então eles instauram, e como eles assumiram, e Robespierre era daqui, como ele, aquela coisa ficou confusa ali, foram eliminados até os adeptos. Aquele que não fosse adepto da Revolução era guilhotinado. Diz que essa época do terror aí, 17 mil pessoas foram guilhotinadas na França. Um período de 5 anos. Até que Robespierre acaba passando pela mesma situação dele. Morre guilhotinado. A França se adequa com outra
de outra forma, Napoleão assume em 1799 como primeiro cônsul, né? Cônsul da França, e aqui nós vamos passar rápido, que é só uma coisa. E em 1804, quando nasce Kardec, Napoleão se intitula imperador, tá? Vai até 1814, 1815, ele chega a tomar o poder um pouquinho assim, mas depois acaba. Volta os Bourbons, Luís XVIII assume, até 24, olha aí, Kardec já está com estudo, já tem idade para e já está trabalhando, porque a primeira obra dele é em 1823, tá? No lugar dele, assume depois, eu acho que é o Conde de Artois, sobrinho dele, Carlos X. Ele fica de 24 a 30. O que ele tentou fazer? Ele tentou voltar à monarquia, só que a França já tinha esses ideais, liberdade, fraternidade e igualdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. A França não aceitou, foi deposto, tá? Assume Luís Felipe. Luís Felipe fica de 30 a 48. 30 a 48, o período que Kardec está trabalhando, o período das irmãs Fox, tá? Ele é deposto, entra Napoleão III, candidato à presidência, vence com uma margem grande de votos, tá? O general Campagnac, e em 2 de dezembro de 1851 dá um golpe de Estado e assume como imperador da França de novo. Veja, Kardec está trabalhando na França pela educação. Com a entrada de Napoleão, a França tem um aumento na questão da educação, tá? Kardec está trabalhando, vocês vão ver as obras dele, nós vamos passar aí rápido, vocês vão ver as obras dele aí. O que aconteceu com tudo isso na França? Por que o Espiritismo está se desenvolvendo na França? A França, com os ideais iluministas, ela limitou o poder da Igreja, enquanto outros países à volta tinham um poder muito forte da Igreja Católica, então não permitia essa mudança. Não sei se o Espiritismo teria se desenvolvido na Espanha, por exemplo. Eu creio que não, porque em 1862 há o Auto de Fé de Barcelona, que o bispo de Barcelona queima os 300 volumes das obras de Kardec, não é? Então, e outra, a Igreja Anglicana, as coisas, tudo isso, a Alemanha muito menos, né, com a reforma, com Lutero, né, era o protestantismo, né, então era a França. A França não aceitava. A França foi combatida durante essa época porque os países próximos, eles tinham receio de que esses ideais pudessem contaminar os outros povos e essas coisas acontecerem, tá? Então, na época em que Kardec começa a conhecer o Espiritismo, 1854, era o imperador Napoleão III. O Espiritismo se desenvolve na época em que Napoleão III que comandava a França, tá? E ele, como a igreja perdeu muitas coisas da Revolução, para vocês terem noção, a igreja era dona, antes da Revolução, de 20% do território francês, né? Uma minoria ser dona de uma série de coisas, e outra, absurdo, mas o pequeno agricultor, aquela coisa, pagava um imposto para o rei com a produção e o dízimo para a igreja. A igreja exigia o pagamento de dízimo. Então, isso tudo, e as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, causou nas pessoas, eu quero isso. Então, todo mundo foi junto disso daí. Muito bem. Nós estamos, então, nesses acontecimentos no plano físico. Não está acontecendo nada no plano espiritual. Aqui eu não peguei nenhuma mensagem de médium, não. Olha só, 1688, Emanuel Swedenborg, que é o que nós consideramos, né, Kardec considera o precursor do Espiritismo. Olha aqui, as obras dele, O Céu e o Inferno, a Nova Jerusalém e tal. Os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o véu, o mundo dos espíritos e os infernos. Eu encontrei por todas as partes várias pessoas conhecidas, algumas falecidas há muito tempo, outras recentemente. A igreja não falava que era ela que fazia... Começaram, olha aqui
os espíritos vindo e tendo as experiências no plano físico. Franz Anton Mesmer, todos nós, né, conhecemos Mesmer, o magnetizador. O que era o magnetismo? Você tem um ímã que atrai o ferro, não é? O magnetizador, ele dizia que tinha um magnetismo que atraía outras coisas das pessoas, tanto que ele passava a mão. Não é assim que a gente toma passe hoje? Kardec era adepto de Franz Anton Mesmer, né? Edvard Irving, olha a data, 1792, 1834. Os espíritos já estão, é isso que eu falo de sinais, né? Já estava dando sinais aqui. Esse aqui, ele é um pastor presbiteriano, tá? Mas tinha aqui, ó, na igreja a xenoglossia, falava outras línguas, né? E a profecia. Ele tinha lá os seguidores e tal, mas depois foi afastado, tá? Como um louco, morreu tempo depois, porque era tido como louco. Uma pessoa que fala uma língua que ele não conhece, né? Que ele dá nem isso foi o suficiente para as pessoas pararem e olharem, né? Esse é um dos famosos aqui, o Andrew Jackson Davis, tá? O período dele, ó, de 1826 a 1910, ele passa toda a sua vida dentro do espectro em que nasce o espiritismo. Olha só que legal, ó. Um acontecimento na madrugada de 31 de março de 1848, ele registrou isso daqui, ó. Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e eu ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha aí, surgiu uma demonstração viva. Ele estava falando dos fenômenos de Hydesville, que foi nessa noite de 31 de março de 1848, né? No vilarejo, né? Na vila de Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Conhecido como profeta da nova revelação, olha, clarividência, clareaudiência, ou seja, estava estourando para todo lado os fenômenos, né? Planejamento na espiritualidade. E as irmãs Fox, que nós conhecemos a história, né? A Kate começou a bater na casa dela lá. A Kate foi lá e começou a conversar com o espírito, né? Um é sim, dois é não. Essa conversa, o espírito foi respondendo. Tanto que diz a história que depois as pessoas faziam excursões para ir lá, né? Que era um lugar pequeno, mas que houve época de 300, 400 pessoas estar em frente à casa e ouviam as coisas acontecendo. Jornais noticiavam, tá? Depois elas perderam o rumo aí, porque começaram a cobrar essas coisas. No final da vida, Kate conta isso, né? Que ela fala que foi por dinheiro e que ela foi convencida por pessoas que eram contrárias a isso. Houve, dentro de todo o desenvolvimento do espiritismo, houve sempre aqueles, vocês vão ver algumas coisas aí, que não iam pesquisar, eles iam tentar achar a fraude. Você está dizendo, sem saber daquilo que está acontecendo. Olha aqui as mesas. Isso aqui são fotos da época. Olha os salões da época, é uma pintura, mas olha os salões da época para fazer mesa girante. As mesas levantavam, as pessoas punham a mão, as mesas saíam, né? Olha só essas pessoas aqui, ó. A mesa não está girando não, tá? Não precisa ter medo, a tela, tá? As pessoas falam assim, não tem notícia disso. La table tournante. São jornais noticiando que as mesas estavam levantando. Olha aqui, banner light, notícias sobre as mesas girantes. Tá ruim a coisa, mas foi o que eu consegui achar. Sabe quem é esse cara aqui? Arthur Conan Doyle. Quem gosta de Sherlock Holmes aqui? Ele é o criador de Sherlock Holmes. E ele fala assim, ó, não tem algo na história que fala que não teve sobrenatural. Ele fala, mas hoje em dia não é uma questão de que se use, hoje é uma invasão de espíritos. Houve uma invasão de espíritos no mundo todo. Quem gosta de ler e quer mesa girante, você vai ver que o Congresso americano teve sessões, os políticos nos países tiveram. Dom Pedro, aqui na Corte do Brasil, tinha essas sessões, porque foi um negócio que foi para o mundo. O que vocês ouvem falar disso hoje? Não, isso daí é histeria coletiva. Tá? Olha o truque que eles falaram que as mesas giravam. Você colocava um dispositivo embaixo da mão e iam lá e faziam a mesa girar. Que teve isso, eu não duvido. Mas
as respostas que começaram a dar, não é possível, né? Olha só, não está em revista. Revista Espírita de abril de 1869, Conferências de Chervilat. Não havia família que não possuísse uma mesinha animada. Olha que brincadeira gostosa, você está na sua casa, né? Você sai da televisão, em vez de estar celular, vamos botar uma mesinha aqui para a gente começar a conversar com os espíritos, e a mesa começa a pular e você começa a responder suas perguntas, né? Quando que meu filho vai casar? Né? Eu vou ganhar na loteria, não é isso que a gente vai fazer? Né? E olha, tudo isso aqui jornal comunicando. Não teve personalidades. William Crookes, físico e químico, foi o cara que provou para a Real Sociedade de Londres que o espírito de Kate King se manifestava pela médium Florence Cook. Ele chegou a fazer pesagem. O peso das duas eram diferentes. E ele fazia isso na casa dele para não ter nenhuma farsa. Jogava farinha no chão para saber se era a menina que levantava de lá e vinha, tá? Quando ele chega para a Real Sociedade e fala, olha, isso não é uma possibilidade, é uma realidade que está acontecendo. Quase foi expulso, tá? Da academia, porque o pessoal não queria saber de provar isso, eles queriam que acabasse com isso, tá? Alfred Russel Wallace, sabe quem que é esse cara? Hoje nós falamos de Darwin, né? É esse cara que estava com o trabalho de Charles Darwin também para publicar. Darwin estava com um trabalho pronto em 1839, 1837, era uma coisa assim. Ele guardou porque ele tinha medo da reação das pessoas, o que as pessoas vão passar. Tanto que tem uma frase que a mulher dele disse o seguinte: se isso for verdade, tomara que ninguém saiba, mas tomara que isso não seja verdade. Hoje, qual o mais correto da gente poder mostrar que houve evolução? Né? A teoria do evolucionismo, né? Só que, olha só, o medo que se tinha da sociedade e da igreja, que conservava pelo medo. Sir William Lodge, físico. William James, psicólogo. Camille Flammarion, astrônomo francês, foi ele que fez a oração ou a fala no túmulo de Allan Kardec, né? O bom senso encarnado. Sir Arthur Conan Doyle, vocês já viram lá, que quem gosta do Sherlock Holmes, quem já viu, já assistiu alguma coisa, é ele. Chegada. Isso aqui é um castelo de Iverdun, na Suíça, onde Pestalozzi, olha só, ela funcionou durante 20 anos, tá? Tinha uma proposta fantástica de educação para a época. Esse é o John Hershey Pestalozzi. Ele tinha um método diferente, as crianças aprendiam pela experiência, um novo método de educação. Vejam os espíritos trazendo elementos para... Vocês estão vendo os sinais do surgimento de um novo pensamento no mundo? Olha lá, vai de 1600 e pouco lá assim, e vem avançando nos nossos dias. E ele disse o seguinte numa carta, eu não lembro, acho que em Emílio, numa carta que ele diz assim: eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu sinto que não é para mim fazer, eu sou apenas aquele que, vamos dizer, está abrindo o caminho para aquele que vai fazer o trabalho, né? Allan Kardec estuda com Pestalozzi, por isso que Allan Kardec coloca no Espiritismo a sua experiência com eles lá. Nasceu em outubro de 1804, foi batizado pelo padre Bart, Kardec era católico, né? Então, né, dentro disso a gente já fica assim, ó. Publicou várias obras pedagógicas. Olha aqui, ó. Ele dirige a escola primária, cria a instituição Revail, empregou no contabilista. Ele fazia um monte de coisa, porque ele falava pelo menos 6 línguas fluentes, tá? Não era um qualquer que foi lá e achou que ia fazer alguma coisa. As obras de Kardec de 1823, vocês lembram? Toda a política acontecendo, Kardec trabalhando aqui, ó, até 1856, quando ele vai se dedicar ao Espiritismo. Tem obra de Kardec que para a educação na França, que foi até 1879 nas escolas,
de tão boa que era essa questão de educação. E ele trabalhou sempre nesse campo da educação. Ele foi convidado lá para o seu Fortier, só que ele não acreditava muito. Ele falou, olha, o dia que a mesa tiver cérebro, né, e puder ser magnetizado, eu acredito. Do mais, ó, isso aí é uma fábula. Tá? Então Kardec não foi convencido no primeiro momento. Ele ouviu falar em 1854 com o seu Fortier. E quando ele vê na casa da família Plane Mason, é que ele começa a mudar. Ele falou, ali tinha um efeito inteligente naquilo, né? E aí, ó, ele começa todo o seu período. Ó, não se tratava de futilidade e divertimento. Não era algo assim. Ali estava nascendo um novo pensamento. Era algo que tinha que ser pesquisado, e não na futilidade que existia, né? E aqui que ele fala, né? Em Obras Póstumas ele fala que foi a primeira vez que ele presenciou aqueles fenômenos. Durante os primeiros anos, tratou os fenômenos dos espíritos que constituíam objeto de curiosidade. As pessoas iam para as mesinhas perguntar coisas fúteis. As mocinhas queriam saber do príncipe encantado dela, se ia dar certo aquele negócio. Nós não fazemos isso hoje, né? Isso não tem, por exemplo, as pessoas consultar assim para saber o que vai acontecer. Se você chegar para uma pessoa e falar, estou vendo um espírito do seu lado, acabou com você, porque, né, ela vai querer saber o que ele está falando, que mensagem tem, e vai por aí afora. Aqui também ele está falando dos fenômenos que divertiu a curiosidade, mas que quando isso se tornou sério, que começou a ter resposta, o que o povo fez? Abandonou. Quando a sociedade começou a levar umas patadas pela realidade das coisas que ali estavam, abandonaram, pessoas, não é para mim e tal, e aí começou um combate da religião. Tá? Todo esse tempo, o mundo se desenvolvendo politicamente, economicamente, as misérias, as coisas todas se desenvolvendo, e a França, vamos dizer assim, blindada. Tá? A igreja não teve acesso, ele só pôde desenvolver por conta disso. 18 aqui eu coloquei do ano passado, quantos segundos fazia, você pega, para saber quanto está hoje, tem que pegar isso aqui, multiplicar por 3.600 isso aqui e somar com esse negócio aqui em cima, são os segundos que estão disso aí. Quando a gente olha, não olha por ano, olha, nós estamos completando 168 anos. Quantos meses são? Quantos dias da semana? Eu pergunto para você, quantos dias você tem? Né? Eu tenho tantos anos. Quantos dias representam isso? Uma pessoa de 36.500 dias, vamos dizer assim, chutando, ela tem 100 anos. Quantos dias nós estamos vivendo? Percebe como muda o lado que você olha as coisas, e não é o seu aniversário que é importante, todos os dias são importantes, né? Esse daqui é onde a galeria Palais Royal, que foi lançado o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1854, a galeria hoje, tá? O Evangelho de João, que é que Jesus disse lá atrás? Se seguir os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis e ficará para sempre convosco e estará em vós. Por que não podia isso daí? A física clássica... por favor. A física clássica, tá? Até o começo, o final do século XIX, tudo se explicava pela física clássica. Quando surge a ideia da física quântica, todas as coisas que acontecem na física clássica não acontecem na física quântica. As mesmas leis que existem para a física clássica não são as mesmas leis que acontecem. Muito obrigado pelo seu carinho e observação. Não são as mesmas, tá? Então a ciência até hoje está se debatendo com as coisas para poder explicar.
A partícula, quando você não está olhando, ela é onda, quando você olha, ela vira partícula, né? A gente não vê, a gente não sabe, fala assim, é tudo baboseira, mas o seu celular, a sua televisão de LED, sua geladeira, todas as coisas que você usa de eletrônica tem conhecimento da física quântica, e aí vocês vão procurar como é que isso funciona, porque você nunca sabe onde o elétron está, tá? E além dessas partículas, átomos, elétrons, prótons, tem outras coisas. Eles não conheciam isso na época. Hoje nós podemos explicar muitas coisas justamente por conhecer os efeitos na física quântica, né? É por isso que às vezes ele fala assim, a fé está com vocês, né? Você tem que acreditar, e a gente fala assim, mas não, o que é? Depende do que você está observando, ela vai ser partícula, vai ser onda. Depende daquilo que... A ideia é essa aí, né? Que a física quântica acabou se unindo, o pensamento quântico acabou se unindo às ideias de autoajuda, da metafísica e um monte de coisa, e ninguém pode dizer que não existe. Por quê? Quando Einstein falou que matéria é energia, energia é matéria, o que ele estava dizendo? A menor partícula que você pode chamar de matéria, ela vai até lá, você não vê isso daí. Quando essa matéria, quando deixa de ser matéria, é um campo, né? É um campo de energia, assim. Quem que atua nesse campo? É esse campo que os espíritos atuam para manifestação, para operações espirituais. Como é que nós vamos entender isso? Nós entendemos no lado milagroso, no lado religioso. Nós não entendemos o que isso está acontecendo. Mas eles conhecem, olha, vocês vão poder fazer o que eu fiz e muito mais. Por quê? Porque vocês vão ficar bons demais e tal. Sim, mas porque vocês vão conhecer. Eu conheço, vocês vão aprender. Aí, os livros, prolegômenos, alguém lê os prolegômenos? Né? É importante que leia. Né? O fenômeno, aqui ele faz uma abertura do livro, né? Fenômenos alheios à ciência ordinária se dão por toda parte. Fenômenos que a ciência não conhece, está acontecendo para todo lado. A gente só tem que prestar atenção. Você não precisa ser médium. É médium que às vezes olha assim, né? Você quer que os outros resolvam a situação, preste atenção à sua volta. Tá? A razão é que um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Interrogado acerca da natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo de seres espirituais. Chico disse, eu estava falando aqui, que vai chegar um momento da nossa história, que mexendo nesses campos, que o homem vai chegar ao ponto de receber uma comunicação. Essa comunicação, ele falou, mas onde você está? Ele falou, não, nós estamos numa outra dimensão sua, nós já estivemos aí, hoje estamos assim. Então, o Chico dizia assim, nesse tempo não vai precisar mais de médium, né? Porque você vai poder ligar o aparelho como um celular ou como alguma outra coisa e você falar, né? Você ter. Talvez a situação, nós estamos esperando ter contato com extraterrestres, né, que a gente fala, talvez esse contato chegue primeiro, né, porque nas comunicações nós estamos melhorando muito, né, e aqui ela continua, né, é importante que leiam, o mundo corpóreo, as comunicações são importantes, mas eu quero chegar aqui com vocês, quem são os espíritos que montaram tudo isso? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís. Esses são os nomes que nós temos na história. O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Tem outros espíritos que participaram da montagem da doutrina espírita. A montagem não é de Kardec. Kardec foi o codificador. A montagem é dos espíritos. No Prolegômenos ele fala isso, não é minha, é deles, né? E uma informação. Uma vez, o Geraldinho Lemos... Você conhece. Geraldinho Lemos perguntou para o Chico, Chico, André Luiz, né, porque André Luiz era médium, que recebia uma transmissão e passava para o Chico, que era um médium para a gente aqui. Né? Ele tem as coisas que ele viu e tal, mas as coisas mais elevadas, ele era um médium de um outro mundo. Aí ele perguntou, Chico, quem era? O Chico não queria falar, não queria, e ele foi apertando, né? Como diz o mineiro, foi encanteirando o Chico, né? E o Chico um dia falou, eu só vou falar um. Ele falou, quem, Chico? Ele falou, Sócrates. Então Sócrates também foi um coordenador. Se a gente vai ver que a obra espírita não terminaria com a codificação e continuaria, né?
o Chico, então, está envolvido com isso, e Sócrates é um dos espíritos que, segundo ele mesmo dizia, que coordenou o trabalho de André Luiz. Para mim, vocês podem não concordar, embora o marco inicial ele seja 18 de abril de 1857, para mim, esse é o marco inicial. Eu acho que todo mundo já entendeu o que significa. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a humanidade, até então, não havia recebido uma informação. Ela recebia as informações todas. Ele pegou todas aquelas informações de filósofos anteriores e tal, Sócrates e tal, por isso que Sócrates está envolvido com o Espiritismo, e trouxe uma mensagem, e as pessoas esperando que ele viesse como um rei, liderar o povo de Israel para aquela promessa, né? O que ele fez? Ele não fez nada, ele veio humilde e trouxe uma mensagem para a população, aceitando de uma forma tranquila e serena tudo que aconteceu com ele, e uma paciência de Jó, que até hoje nós não aprendemos isso aqui. E nós falamos que nós somos cristãos. Nós falamos que somos cristãos, mas um cidadão fechou a gente na rua, você lembra da mãe dele. Porque o que é isso? Se Jesus nos trouxe essa capacidade de sermos mais tranquilos, mais serenos, então, o que está acontecendo com a gente? Por que a gente está sofrendo tanto? Né? Por que a gente não tem paciência? Por que não deixa passar determinadas coisas? Tem pessoas que não adianta. Né? Não vai mudar, como nós. Quanto tempo demorou para que a gente desse esse passo? Hoje está falando de Jesus, quanto tempo demorou? Né? Então, para mim, como marco inicial de toda essa trajetória, está aí, na manjedoura. Então, esse trabalho de hoje, além do conhecimento, é mais para que nós prestemos atenção. Estamos atravessando um momento de muito primitivismo entre a humanidade, principalmente dos seus dirigentes. Nós estamos num momento em que vieram à tona toda a história de ditaduras, de ideologias, de uma série de coisas, e no meio nosso popularizou, e nós estamos assim numa briga um com o outro. Eu nem conheço determinadas pessoas que aparecem todo dia na televisão, mas eu conheço o Aurélio. Imagina eu com o Aurélio brigando por um posicionamento, né, de que aquilo é verdade para mim, aquilo não é verdade. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Os sinais estão aí. E olha só, a ciência, provar os espíritos, Kardec dizia, não vai ser trabalho das religiões, não vai ser nosso, como espíritas. Provar o espiritismo é papel da ciência. Por isso que Chico dizia que vai chegar um momento que isso vai ser, não vai ter jeito de esconder. Embora o Sir William Crookes, ele mostrou que a materialização existia, o pessoal não queria que aquilo fosse verdade. Tem uma história, eu não sei se isso é realidade, eu até procurei, mas eu ouvi isso há muitos anos atrás, que na Segunda Guerra os alemães estavam fazendo experimentos para um avião que ele levantasse na vertical, né, e pudesse voar. Eles partiram de um besouro, e esse besouro, quando ele pega, ele põe as asas do besouro, fica embaixo, né, que faz ele voar, enquanto ele abre o capô, né, e sai voando. Eles fizeram vários protótipos e não conseguiram chegar a fazer alguma coisa que estivesse perto disso. A conclusão deles é que o besouro não voa. Ou seja, se isso é verdade ou não, né, é mais fácil, né, aquele que fala, engolimos mentiras adocicadas, né, e sorvemos gota a gota as verdades amargas, né? Então, e são essas verdades amargas que nos preparam para a realidade do mundo que está se avizinhando. E eu não estou falando nada de espíritos, eu estou falando da transformação que o mundo está sofrendo
nesse momento, toda a informação, para vocês terem noção, toda a informação, dados de 2014, toda a informação que a humanidade tem da sua história até o ano 2000, a cada 2 anos nós dobramos ou triplicamos isso aí. Então é muita mensagem. É por isso que muitos de nós não estão conseguindo acompanhar todas essas coisas. Tá? Ou seja, vai chegar um momento, e nós estamos nesse momento, nesse limiar aí de campo quântico, a gente vai ter alguma surpresa nesse campo aí, nós vamos aprender, porque agora nós temos recursos para poder explicar coisas que aconteciam naquela época. Então, ao invés da gente ficar brigando, ao invés da gente ficar sem esperança, ao invés de nós ficarmos assim, porque vai acontecer esse ano, vai acontecer... Preste atenção nos sinais. Tá? Não é sinal de trânsito só não, assim, tem que prestar atenção nos sinais, as coisas que estão aí. Às vezes passamos matérias daquilo que nós estamos lendo, cheio de fofoca, e às vezes no meio está algo fantástico que está ali dizendo o passo que nós demos, e nós vamos precisar daquilo. Então que a gente tenha a capacidade de prestar atenção nos sinais, porque a história não acontece de um momento para o outro, ela vai vindo, e nos 2 planos, e não estamos sozinhos. Os Espíritos estão com a gente, né? Por permissão de Deus, e com certeza, tudo isso que está acontecendo faz parte de um programa maior, para que nós ocupemos todos o melhor ciclo da vida, que a gente ocupe, cada um de nós, o ciclo da vida nesse novo mundo. Obrigado, muita paz a todos, que Jesus da vida nesse novo mundo. Obrigado, muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos.